estreando nesse estudo aqui, tá? Estou sendo ousada, porque o tema que eu vou falar é ousado, é um tema bastante polêmico, e até existem tabus, né? De não falar sobre loucura, não falar sobre suicídio, não falar sobre depressão, tudo isso. Mas o intuito aqui não foi colocar um ar pesado para tudo isso, apesar de ter o seu ar, às vezes, pesado, né? Mas o intuito foi provocar, tirar a gente da zona de conforto, entenderam? E aí, eu peço a vocês, como eu estou, não, eu não sou uma pessoa conhecedora do assunto, mas eu sou uma curiosa, tá? Sobre o assunto de psicologia, psiquiatria, tudo isso, né? Eu não sou conhecedora, realmente não sou. Mas eu peço que vocês escutem com bastante atenção, tá? Principalmente quando chegar na parte do áudio, porque o áudio está dividido em 3 partes, né? Porque são mais ou menos 20 minutos. Esse áudio vai contar a minha experiência que eu tive uma experiência muito legal, eu adorei essa experiência, foi muito, muito, muito proveitosa para mim, como lição de vida. Eu fui visitar, fui no dia de Ano Novo, eu atei o Ano Novo com essas pessoas que têm vários problemas mentais. Tem esquizofrênicos, tem pessoas de todos os níveis mentais, né? Então, tinha pouca gente, é uma casa, é uma residência, e tinha pouca gente nesse momento, porque algumas pessoas foram para casa para passar com seus familiares. Aqueles que não passaram com os familiares ficaram nessa casa. E essa casa, ela estava sob o comando, né, sobre o cuidado de uma pessoa que é amiga da minha filha, de um rapaz que é amigo da minha filha. E ele é psicólogo. Então, ele comentou, minha filha, se a gente queria realmente passar... Primeiro, ele chamou minha filha. Quando eu soube que ele chamou minha filha, eu me intrometi. Eu falei, ei, dá para eu ir também? Porque é uma experiência que eu gostaria de passar. Aliás, na minha vida inteira, desde eu acho que eu tinha uns 16 anos, não sei, eu sempre quis passar com pessoas excluídas, sejam loucos, seja o que for, excluídas. Eu queria passar um ano novo com essas pessoas, mas eu não queria ir lá dar um presentinho, alguma coisa, um abraço e ir embora. Eu queria passar mesmo, romper o ano com essas pessoas, para ver a minha experiência, ver a experiência deles, trocar alguma coisa, sabe? Trocar figurinhas, legal. E aí surgiu essa oportunidade. Eu fiquei muito, muito feliz por ter surgido essa oportunidade. Aí eu agarrei isso com unhas e dentes, porque é isso que eu quero. Eu falei para o rapaz, será que eu posso ir também? Ele falou, claro, pode sim. Então, nessa narrativa, foi um conto, acabou se tornando um conto, né, que depois dessa visita eu fiz o conto, eu escrevi o conto. Esse conto é permeado, é enxertado de metáforas, de muito sentimento, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem muita, muita atenção, porque, tendo muitas metáforas, vocês têm que estar mais ainda ligados, né? E, a princípio, seria assim, eu colocaria o PowerPoint só para dar uma introdução do que é loucura, alguma coisa assim, nada muito muito lá dentro, muito detalhado, só em geral. Depois, eu colocaria esse áudio, tá? Eu poderia entremear alguma coisa nesse PowerPoint, vai depender. Eu peço a vocês que não interrompam durante a apresentação, porque, para mim, vai ficar difícil para pegar alguma coisa e voltar o raciocínio, entendeu? Então, no final, vocês anotem, por favor, se quiserem me perguntar alguma coisa,
No final, vocês podem me perguntar e gostaria até que vocês participassem, dando opiniões e tudo mais. Se der tempo, eu vou fazer tipo umas perguntas, um questionário, um bate-papo, entendeu? Então, a proposta é essa, é algo muito simples, porque eu não tenho conhecimento da área. Então, eu fui ousada, eu tive a coragem, falamos sobre isso, né? Eu tive a coragem, fui ousada, e eu falei, bom, vamos lá, é um desafio, para mim é um desafio. Inclusive, é um desafio mexer isso tudo aqui, né? Esse computador e tudo mais, Luciano sabe, uma paciência incrível. Obrigada, Luciano. E eu peço a vocês que tenham paciência também comigo. Se por acaso eu ficar demorando para conectar alguma coisa aqui, de repente eu vou ficar que nem uma louquinha aqui, tá? Mas tenham paciência. E se por acaso passar algum carro de som, porque aqui às vezes passa, vendendo frutos, tudo, fala alto para caramba, eu vou dar um stop na gravação, vocês esperem um pouquinho, que aí estou esperando o carro passar. E aí volto, porque senão vocês vão perder o fio da meada. Eu vou perguntar a vocês depois sobre essa gravação, tá bom? Então, a gravação, tenham paciência, prestem atenção, que é mais ou menos 20 minutos. Mas primeiro eu vou fazer a apresentação do PowerPoint, ok? Legal? Ok. Então, desde já, obrigado pela atenção e vamos lá. Posso, Luciano, compartilhar? Posso? Pode, Sônia, sim, sem dúvida. Apareceu aí? Sim, perfeito. Apresentação de slides, lá em cima, lá em cima. Não. Vai indo para a direita, mais um pouquinho. Não. Acho que você já passou. Tu não sei. Ou melhor embaixo Não, aqui, tá vai vendo? para a sua direita. É. Ali onde tem o para aumentar mais e menos. Onde está o 46 Embaixo. Dá uma olhadinha Sônia. ali. Bem embaixo. Lá embaixo. Aí do ladinho. Isso aí. Então, o tema é bem provocante, né? Os óculos da loucura. Vamos ver como seria esse óculos da loucura. Cada um depois vai falar um pouquinho sobre o que vocês acham do óculos da loucura, tá? Bom, aqui tem loucura, distúrbio, alteração mental, caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo com seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Sentimento ou sensação que foge do controle da razão. Eu não estou vendo aqui o final da... Espera aí. Como é que a gente faz para diminuir um pouquinho? Porque aqui eu estou vendo... eu vou minimizar aqui, né, a minha imagem, né? Isso, minimiza essa imagem. Então, aqui é uma breve história da loucura. Na Grécia Antiga, a loucura tinha um lugar do saber divino. Os loucos eram um meio de comunicação entre os deuses, né? Assim, não havia necessidade de controle do tratamento. Isso é muito interessante, né? Como é que pode? Naquele tempo, antes de Cristo, né, na Grécia Antiga, essa comunicação era muito importante e valorizava-se o louco. E a gente, de certa forma, a gente vê que tem pessoas que a gente considera loucos e que se dizem Jesus ou que têm contato com o divino, né? A loucura passou de dom a castigo na Idade Média. As pessoas com problemas mentais passaram a ser vistas como possuídas por seres do mal e recebiam sentença de morte, né? Por exemplo, Joana d'Arc, considerada bruxa. A Joana d'Arc, ela sempre ouvia vozes. E quantos loucos que a gente acha que é louco, às vezes nem é, né?
ouvem vozes, né? Então, Joana d'Arc foi queimada, considerada bruxa, né? E interessante essa história da bruxa, das bruxas, né? O relacionamento dela com a sujeira. Antigamente, as pessoas achavam, por exemplo, que a menstruação era algo imundo, sujo. E aí colocava-se como a alma fosse uma coisa imunda, porca, suja. Desde aí a gente já via um certo machismo, total, certo? Não, total machismo. A mulher já era tida como aquela coisa que não presta para nada, né? Bom, no Renascimento, em 2 momentos, do século XIV ao XVI, a exaltação do insano, principalmente na arte, onde a loucura passa a expressar as forças da natureza, e depois passa a ser o reverso da razão, e ganha um caráter moral. A loucura passa a ser vista como um conjunto de vícios e vira adjetivo desqualificador. A partir do século XVII, no contexto da Revolução Industrial, de disciplina e produtividade, todas as pessoas que não se encaixavam nesse padrão de produtos e disciplinas eram considerados loucos, né? Claro, tudo que sujava a sociedade, tudo que importunava, tudo que inquietava, que incomodava a sociedade, né? Então, tinha que ser rejeitado. Era escória, né? Então, por exemplo, o mendigo, o ladrão, a prostituta, tudo isso se colocava no mesmo pacote, tudo louco, né? Surgem locais para a internação dessas pessoas em hospitais, não com o objetivo de tratá-las, mas isolar e excluí-las do convívio social. São internadas também os pobres, prostitutas, inválidos, mendigos, etc. Ou seja, todos que eram considerados a escória da sociedade. O trabalho forçado era o castigo. No final do século XVIII e no século XIX, com a tentativa do avanço da ciência, a loucura passa a ser vista como doença, né? Então, aí entra a época de Philippe Pinel. Philippe Pinel, ele foi bem na época da queda da Bastilha, né? Foi em 1789 que teve a queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Então, ele queria o quê? Ele queria separar essas pessoas, né? Colocar no local, tá? Que seria aí os hospícios, né? Os hospitais psiquiátricos. Ele dizia que colocava eles ali não para excluir da sociedade, mas para que possa ser feito um estudo mais forte, mais assertivo sobre eles, né? E para que eles encontrem o seu próprio eu. Isso foi o que Philippe Pinel falou, né? E depois de Philippe Pinel, e também com esse intuito, né, Freud veio falando sobre o ego, superego. Bom, a gente chega lá. Mas também não vou entrar muito em detalhes. Aí tem a visão espírita. Pesquisei em alguns livros, e aí eu sempre me perguntava, né? Poxa, o que é ser louco? Na visão espírita, o que é isso? A loucura na visão espírita. Na patogênese da alienação mental, sob qualquer aspecto em que se apresente, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo, excruciando-se sob a injunção reparadora de que se não pode deslindar, senão mediante o cumprimento da justa pena, a que se submete pelo processo da evolução. É o livro Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel de Miranda, Filomeno, né, de Miranda, página 31, Delito da Loucura. Então, pelo que eu entendi, os loucos têm sempre um espírito falido, ou seja, dívidas, né? Obsessão, e aí tudo no mesmo pacote. Agora fala da obsessão. A obsessão é a escravização temporária do pensamento
imantando credores e devedores, que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Pelo pensamento, nós nos libertamos ou nos escravizamos. Página 59 do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas. Esse livro é muito bom, maravilhoso. Realmente, ela entra bem em detalhes sobre isso. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo da libertação interior e da desobsessão natural. Aí vem o livro Sementes de Vida Eterna, capítulo 50, Eurípides de Barçanufo. Por que a loucura leva o homem, algumas vezes, ao suicídio? Esse é um tema também que a gente quase não vê, não ouve, né? Por tabus e tal. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Livro dos Espíritos, questão 376. Né? A mediunidade poderia produzir a loucura? Também é uma questão. Né? Não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista. Mas, se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela, sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Livro dos Médiuns, capítulo 18, item 5. Mais tarde a gente pode discutir um pouco sobre isso aí, tá? E aí vem a questão: como a sociedade vê a loucura e como você vê a loucura? Embaixo eu coloquei alguns itens que poderiam estar ligados à loucura, só para ter uma ideia, né? Exclusão, preconceito, medo, obsessão, genialidade. Bom, esses óculos aqui, no final do trabalho, eu vou perguntar para cada um como vocês enxergam e como a sociedade enxerga, tá bom? Bom, pensando nisso, e no momento de inspiração, eu fiz alguns poemas. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é uma opinião minha, depois a gente pode discutir, se vocês quiserem anotar, depois a gente pode discutir sobre, tá? Os óculos da loucura. A loucura não é minha, nem é tua, é nossa. Ela não tem idade, não envelhece com o tempo. Ela apenas se moderniza e desfila na nossa frente com um ar de deboche. Essa loucura imponente que se vê, se acha bela e reluzente. Rodopia como bailarina na ponta dos pés, tenta se equilibrar, dando voltas na gente. Amanhece e adormece conosco. Surge e se esconde. Sorri e chora. Essa loucura, que muitas vezes não é lua nem sol, apenas aurora. Essa invisível loucura que a sociedade ignora, óculos sem lente, é um ser sem mente. Loucura que eu não gostaria de ver, nem você, mas que precisamos conviver e entender. Mas os verdadeiros loucos são aqueles que deixam a vida passar, sem nenhuma linha acrescentar, sem enxergar Jesus em qualquer e todo lugar, sem desfrutar e contemplar a beleza do céu, a exuberância das matas e os encantos do mar. Bom, gente, aí depois a gente pode discutir sobre, mas um que eu, depois de ter visitado esse grupo, me deu mais ainda inspiração, né? O excluído. Isso aqui seria para o louco, para as prostitutas, para o mendigo, para qualquer pessoa que se sinta excluída, que tem um defeito físico, que se sente excluído,
que muito me toca. Então, vamos lá. O excluído. Invista e insiste em mim. Sou tão comum quanto você, apenas não enxergo como você vê. Vivo tentando me procurar, me achando talvez em vários lugares, mas em lugar algum consigo me encontrar. A dona sociedade me rejeita, suspeita da minha normalidade, da minha beleza, me cospe, e eu me estrago nas ruas escuras, num trago, viajo talvez para não mais voltar. Fico vagando no ar, junto com os meus pesadelos, que me atormentam. Vou me levando, daqui para lá, de lá para cá. Eu preciso me habitar, me pertencer, fincar morada. Mas você não me aceita e nem mesmo me vê. Afinal, dona sociedade, onde é que vou ficar? Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, Sônia, sim. Tá bom. Sim. Agora, esse é o Sim. último, que eu não botei os outros, não. Vai só até aqui. Só até aqui. Tem muitos outros, mas eu só selecionei esses daí. Eu fiz mais esse aí, falando sobre a arte. Também fiquei muito feliz de ver o pessoal usando a arte como algo excepcional. Realmente é. A arte transpassa, ela consegue se manifestar no louco, em qualquer pessoa, e ela toma um espaço e um valor muito grande. Pela arte, por exemplo, não sei se vocês conhecem Arthur Bispo do Rosário. Vocês já ouviram falar de Arthur Bispo do Rosário? Então, essa pessoa, ele foi um interno do Juliano Moreira, Colônia Juliano Moreira, da década de 40, mais ou menos, até 80. Ele, eu acho que morreu em 82, por aí. Ele era uma pessoa, um negro, já tinha trabalhado na Light, tinha trabalhado, era marinheiro e tudo mais, viajou muito, e um dia ele foi encontrado na rua dizendo que era o próprio Jesus. E aí internaram essa pessoa. E essa pessoa, ela começou a imaginar-se sendo o próprio Jesus, e ele preparou um manto da apresentação ou anunciação, para que, no dia da sua morte, ele pudesse estar com aquele manto e se apresentar a Deus. Naquele manto, ele bordou o manto. Como é que ele bordou o manto? Com tecido, com as linhas de lençóis, cobertor, tudo que ele tinha ao seu redor. O uniforme dele de preso, de presidiário. Ele foi tido como esquizofrênico. Então, ele viveu lá a vida toda dele. Só que teve assim, uns 7 anos que ele se trancava, ficava exilado lá, totalmente separado, e mergulhava nas suas artes. Ele produziu 800 peças de arte, que foi reconhecida nacional e internacionalmente. Hoje tem um museu chamado Museu Arthur Bispo do Rosário, lá na colônia Juliano Moreira. Então, antigamente era Nise, né? Então, hoje é Arthur Bispo do Rosário, é um museu que funciona lá. E tem 800 obras dele. Ele foi comparado aos melhores artistas contemporâneos. Ele foi comparado a Marcel Duchamp, que é um francês muito famoso contemporâneo. Ele tinha bordado, ele fazia de tudo um pouco. Ele pegava os utensílios que ele tinha nas prisões e fazia formas e coisas abstratas muito interessantes, muito interessantes. E tem bordados assim, de estandartes que ele fazia com toda a passagem da vida dele, todas as coisas importantes que aconteceram na vida dele.
Mas, olha, é uma obra fantástica, são obras fantásticas, né? E Fernando Gabeira, ele fez uma entrevista uma vez com ele, em 1980, eu acho, e ele falando que ele fazia aquilo, mas é porque as vozes falavam com ele para ele fazer. Ele sempre escutava vozes, o tempo todo escutando vozes. Ele falava, eu escuto as vozes e eu obedeço essas vozes. Essas vozes sempre falando que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí ele fala... Mas é interessante que eu achei, é que ele falou assim, perguntaram a ele, o senhor gosta do que faz? Não, são as vozes que mandam eu fazer. E aí eu tenho que fazer. Eu vou varando noite e tal, eu faço, porque as vozes mandam eu fazer. Então, ele criou ali o mundo dele, sabe? E aí, a partir de... Ele expôs no MAN e tal, mas aí, a maioria do que foi reconhecido foi já depois da morte dele, né? Então, falando sobre a arte também, não sei se vocês viram esse filme, da Nise, O Coração da Loucura, que a Glória Pires trabalha como a Nise, né? Fazendo o papel da Nise. A Nise foi uma psiquiatra que morreu com quase 100 anos, virou 90 e poucos anos, uma psiquiatra de Alagoas, e que trabalhou na Juliano Moreira também. E ela dava maior força para essa coisa da arte-terapia, de trabalhar com a arte, de dar liberdade para os seus doentes para produzirem alguma coisa, sabe? Então, é através dessa liberdade, porque enquanto a mente está ocupada em fazer algo com a mão, ou pintando, seja bordando, qualquer coisa, ela está ali, focada naquilo. Então, esses obsessores, essas vozes, ficam um pouquinho mais caladas enquanto isso. Então, é um momento de refrigério, é um momento de paz, entre aspas, tá? É um momento de ele estar ali produzindo, se sentir útil e também ver aquela resposta, aquela produção. Então, eu acho que é a arte que contagia. Aí eu escrevi isso aí. A arte não tem bordas, não tem limites. Ela avança e recua quando quer. Não tem leis nem normas. Não é homem nem mulher. A arte faz, acontece, não se cala, não adormece. Nasce e cresce. Em qualquer lugar, como a era do bem. É só dar espaço para ela se alastrar. A arte respira forte, inspira. Tem cor, mas não tem forma. Encanta e contagia. Ela é noite e é dia. A arte é o gargalhar da poesia. Então, esse é o meu poeminha sobre a arte, que eu amo tanto, que eu dou maior valor. E sobre a arte também, eu queria falar sobre a Estela do Patrocínio, que também foi uma interna na Juliano Moreira, na colônia Juliano Moreira, e ficou a vida toda lá também como esquizofrênica. E ela tem livros escritos que pessoas que viram a arte dela, mas a arte dela não era de pintar, bordar, e sim de escrever. Ela falava assim, eu escrevo para não morrer. E ela tinha uma sabedoria, um jeito de conquistar as pessoas pelas palavras. A gente sentia a dor dela nas palavras. A gente sentia o que ela estava passando ali, o dia a dia, pelas palavras. Então, depois eu vou, se tiver tempo, eu vou colocar algum poema dela, tá bom? Mas, assim, é algo bastante interessante, que é uma pessoa que foi para lá com 21 anos, negra também, pobre, e foi constatado esquizofrenia, que também certo, é muito estranho, porque um psiquiatra famoso brasileiro chamado Guido Palomba, ele é totalmente contra esse diagnóstico que dão, o DSM-5, tá?
que é americano isso, né? É o diagnóstico para saber se a pessoa... O que a pessoa tem exatamente? Esquizofrenia? O que é exatamente? E aí ele falou que isso é totalmente uma furada. Ele é contra. Por quê? É como um questionário, ele comparou um questionário que se faz, por exemplo, na internet. Se você ficou 10 dias sem falar com uma pessoa, você tem propensão, você pode ser esquizofrênico. Aí vai contando, né? 10 dias. Aí depois, se você não tomou banho durante 5 dias, aí vai... Umas coisas idiotas, coisas assim, sabe? Que não tem porquê. E aí fazem o somatório e diz, esse é esquizofrênico, esse é não sei o que lá, esse aqui, não sei o que, e vai colocando aí, vão colocando, vão numerando e vão nomeando as loucuras, né? Então, ele falou que não é bem por aí, porque cada pessoa é um indivíduo, e a pessoa tem que ser olhada nos olhos, falado com ela, conversado, e para entender o que se passa mais a fundo, e não assim um diagnóstico qualquer. Então, ele era totalmente contra isso. E uma coisa que ele é totalmente contra também é o uso indiscriminado de remédios. É o que a gente vê hoje, gente. O uso indiscriminado de remédio, aquela enxurrada de remédio antidepressivo ou pílula da felicidade, que, assim, incrivelmente vai se alastrando como um mal terrível, e é um mal, né? Eu, pelo menos, me questiono muito realmente a verdadeira eficácia disso tudo. Eu sei que tem casos que precisam mesmo de remédios, precisam, sabe, para acalmar, antidepressivo e tudo mais, mas tem coisas que médicos, psiquiatras, estão indicando para crianças. A minha sobrinha, com 14 anos, sobre a menstruação e tal, tem que tomar o remédio, ou tem que tomar antidepressivo para regular, não sei o quê. Antidepressivo para a menstruação. Então, qualquer coisa é antidepressivo. Eu acho que a gente precisava rever um carro de som agora. Salgadinho e tudo mais. Carro das massas. Mas nós não estamos escutando, não. Está atrapalhando aí? Não. Não? Então tá, então eu continuo. Não. E aí eu continuo. E então é sobre essa coisa de usar remédio. Depois eu queria até que o Eunarco falasse sobre isso, que isso muito me interessa, esse uso dos remédios tão forte, né? Sabemos que o Brasil de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. Tá? A ansiedade afeta 18 milhões de brasileiros. Então, é um caso muito sério, a ansiedade. E eu questiono também da pandemia e da pós-pandemia, como estaremos pós-pandemia, como estamos hoje e como estaremos depois. Eu acho que é um caso a gente conversar, discutir, que assim é um caso bastante delicado, que eu vejo assim, nós espíritas, muitas vezes, a gente diz sempre que está bem. Estou bem. Não, está tudo bem, está tudo bem. A casa está caindo, está tudo pegando fogo, mas está tudo bem, está tudo bem. Pelo nosso otimismo. Porque a gente aprende isso, que a gente tem que ser otimista, a gente tem que seguir em frente. Às vezes a gente está um caco, às vezes a gente está um caquinho mesmo. Eu acho até importante a gente ficar um caco quando tiver que ficar, porque ninguém é super-homem, super-mulher, sabe? A gente tem que sentir dor, a gente tem que sentir medo, a gente tem que sentir raiva. Isso faz parte do ser humano. Agora, por quanto tempo isso fica que é preocupante, né? A gente tem que ficar muito atenta, tanto quanto a gente, quanto as pessoas que nos rodeiam, e quanto o outro também, como está. Pessoas que estão fazendo bailes e tudo mais aí, saindo do carnaval, baile escondida do carnaval. Lá no Vidigal, eu vi um vídeo que eu fiquei desesperada. Eu falei, que isso, meu Deus? Um montão é tudo rapaz e moças jovens, adolescentes, saindo lá daquela casa que estava tumultuada, em plena pandemia, ninguém de máscara, todo mundo... Quer dizer, o desespero já está tão grande de querer sair porque quer se divertir, quer,
Então, como controlar isso tudo? A gente vai falar no finalzinho também, cada um vai falar um pouquinho sobre, tá? Eu acho que eu não posso me estender muito, senão não vai dar tempo para colocar a gravação. A mensagem final está aqui. Eu nem sei se eu falo mensagem final já. Eu falo a mensagem final, porque eu não sei se eu vou conseguir voltar nisso aqui. Relacionar a vida, que é tão etérea, e a importância de vê-la intensamente de maneira saudável, sendo útil a si mesmo e à humanidade. Que o momento de pós-pandemia seja de colocar em prática tudo o que aprendemos nesse grupo de estudos e na nossa vida, ultrapassando barreiras, superando o egoísmo, o orgulho, o medo, inveja, preconceitos. Alimentar o nosso pensamento direcionado aos exemplos do bom viver e conviver focado em Jesus. Agradeço imensamente a todos pelo carinho, respeito e dedicação. Então, aqui foi, e eu vou tentar colocar agora a gravação, tá, gente? Então, são 3 momentos, tenham paciência, por favor. Se quiserem anotar alguma coisa sobre a gravação, tá bom? Foi a minha experiência lá nesse grupo. Perfeito. Eu não coloquei, gente, eu não coloquei nome dos pacientes, eu acho que isso não tem que acontecer. Eu não tenho que colocar nomes. O que importa é a experiência vivida. Tá? O anfitrião aí, quando eu falo do anfitrião, é a pessoa, lógico, é o amigo da minha filha. Tá? Então, eu vou convidar a todos vocês que embarquem nessa viagem, que embarquem com todo amor e carinho, com toda atenção, e depois, por favor, me perguntem o que vocês acharem que não ficou bem claro. Sônia, é importante você fechar o PowerPoint. Luciano, Lu, né? o vídeo que ela vai passar agora, eu acho que dá você não gravar, porque tem pacientes psiquiátricos e vai dar problema no YouTube. A gente vê o vídeo, mas você não grava o vídeo, não. Para passar isso ela citou nomes, né? O YouTube tinha que ter permissão dos responsáveis dos pacientes. Exato. Eu posso ir aqui no arquivo, fechar? No xizinho, lá em cima. Bem lá em cima. Aqui, né? À direita. Pronto. Isso. Perfeito. Agora, Sim, ouvimos tudo. foi cansativo? Foi cansativo? Pouco, né? Absolutamente, Sônia. Foi maravilhoso. Nada cansativo. Foi uma viagem, uma reflexão. Eu estou aqui com minha cabeça. A gente foi junto. Foi junto, que bom que vocês embarcaram na mesma viagem, porque para mim isso foi um momento maravilhoso da minha vida. Eu sempre quis isso, como eu falei para vocês, né? E eu consegui realizar. Eu quero voltar lá para ver. E o mais legal é que esse tratamento que eles fazem lá, esse amigo da minha filha, eles fazem esse tratamento com tanto amor, com tanta dedicação. Olha, eu fiquei impressionado o quanto eles trabalham. Ele até banho nos pacientes ele dá, e ele esfrega, ele faz, sabe? Eu fiquei um pouco impressionada porque ele socava assim as costas dele, sabe? Eu falei, meu Deus, você está machucando. Sônia, ele precisa disso. Ele precisa disso para se sentir vivo. Ele pede para fazer. E ele via com a esponja. Falei, meu Deus do céu. Então, foi um mundo que eu mergulhei, gente, que vocês não têm noção o quanto eu aprendi. Eu cheguei lá às 5 horas da tarde, do dia 31, e saí de lá, da residência, dia 1º, às 11 horas da manhã. Tomei café com eles, sabe? Mas foi assim, um aprendizado que eu nunca vou esquecer na minha vida. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom mesmo, aprendi muito. E vocês entenderam todo o significado da máscara? Entenderam? Sim, sim. A máscara aí, 2 sentidos, sempre bem assim, metafórico, né? E aí eu estou aberta a questões. O que vocês acharam? Você seria uma ótima TO, sabia? Você seria uma excelente terapeuta ocupacional. Excelente. Para trabalhar principalmente nessa área da saúde mental. Né? Que você visitou, na realidade, a gente chama de residência terapêutica,
e é um preparo para assim, a volta, né, dessas pessoas a serem inseridas novamente na Marcos, vida é isso que deve dar. Eu falei para esse rapaz, eu falei assim, e aí, você tem resposta disso aí e tal? Tem alguém que se recuperou? Sônia, o mais legal é ver essa recuperação e ver essas pessoas inseridas na sociedade, trabalhando, voltando à autoestima, voltando, sabe, a participar de uma sociedade. Eles pedem, eles querem trabalhar, a maioria deles querem trabalhar, querem reconquistar o espaço deles na sociedade. E imagina o prazer que deve ser de ver essas criaturas respirarem, porque até então estão sufocados nele mesmo, eles estão sufocados nos problemas dele. Né? Tem até uma frase que Michel Foucault fala, que eu acho muito interessante, ele fala assim, precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. E é bem isso, entendeu? É bem isso mesmo. Aqui tem uma poesia também do Mário Quintana que eu achei bonitinha, poema sobre a loucura. Eu estava dormindo e me acordaram. Eu me encontrei assim, num mundo estranho e louco. E quando eu começava a compreendê-lo um pouco, já era hora de dormir de novo. Mário Quintana. Muito legal, né? Então, gente, esse mundo que a gente habita, pelo menos, ninguém pode dizer assim, eu sou totalmente sã, totalmente, sabe, não sou... Cada um tem um pouquinho da sua loucura, acredito eu. O negócio é saber conviver com isso e não deixar isso contaminar a área nem você, entendeu? A gente saber conviver com as nossas loucuras, né? E fazer com que outras pessoas se sintam bem do seu lado, fazer com que essas pessoas se amem primeiro para amar o seu próximo. Quando a gente não se ama, não consegue amar o outro. Não consegue, por mais que a gente faça. A gente não consegue. É um bloqueio tão grande. Tá? Às vezes a pessoa tem um amor, tem coisa para dar, mas fica presa nos sentimentos dela. E outra coisa também, esse autoflagelo, né? Você se vai com o chicote, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Eu acho que a gente merece ser feliz. Eu acho que a gente merece ter amizades boas. Eu acho que a gente merece acordar de bem com a vida. Se tiver um pouco de mal, que durante o dia a gente fique de bem. Porque a gente nunca pode andar só numa linha. A gente é ondas e ondas e ondas. E aí eu colocaria a música, né, Luciano? Eu acho que cabe sim, Sônia. Caberia a música, né? Dá para você botar? Totalmente. Não tenho como, minha querida. Está com você aí naquela pastinha. É com você mesma. É só voltar lá e reproduzir. É que eu estou fora do notebook. Eu estou no celular aqui, não tenho como fazer E isso. aqui, deixa eu ver se eu volto. Aqui na pastinha. Deixa eu ver se ela está aqui. Só um instantinho. E não sei se é essa daqui. Vamos ver. Vamos cantar junto. Isso daqui eu acho que não é. Eu acho que essa eu gravei, não era para botar essa. Essa da gravação não ficou legal. Está na mesma pasta dos 3 áudios que você reproduziu para a gente ainda há pouco. Eu queria pedir desculpa aqui, porque eu falei para o Luciano parar a gravação, porque eu pensei que era em francês. Uma gravação de vídeo que ia aparecer o pessoal lá. Mas não, foi só a narração tua. Então eu fiz o grupo perder a gravação dessa narração maravilhosa. Foi uma pena, Marcos. Agora é tarde. Vocês estão ouvindo? A gravação pensei que era um vídeo. Vocês estão ouvindo? Não poderia. Não. Não? Não. Ah, então deixa. Deixa eu ver. Não, eu vou porque tentar você mais não uma vez. compartilhou, Sônia. Você não chegou a compartilhar, por isso que não apareceu. Isso. À quoi bon tenter d'écrire, retenir sous le sable,
É em francês. Não era essa que eu ia botar. Eu ia botar o Lulu e tudo cantando. Mas eu esqueci de gravar o Lulu sim. Não, mas é fácil. Eu acho que o Marcos e a Cris podem dar um suporte bacana aí através do YouTube. O que vocês Não, acham? mas olha só, depois do francês vai vir em português. Aí todo mundo canta junto, tá? Aí que todo mundo canta junto, ó. Nada do que foi Vamos lá, será todo mundo. de Novo do jeito que já foi um dia. Ninguém passa Tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar. Vamos lá, gente. A gente vai cantando sem o áudio. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu ao segundo. O tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma... Então, nada vai ser igual, né? Pós-pandemia, durante a pandemia, nada vai ser igual. Mas somos nós que vamos fazer a diferença, né? De como nos manter sãos, de como nos manter tranquilos, de como podemos nos apaziguar, nos acalmar a cada dia, a cada obstáculo, saber transpor esses obstáculos com amor, com carinho, com dedicação, com amizade. E eu quero agradecer muito a amizade de vocês e o carinho que eu tenho recebido aqui, tá? Foi minha primeira palestra. E eu quero críticas, por favor, critiquem. Quem vai falar? Críticas, só elogios rasgados pelo respeito, não precisa elogio, não, pela empatia, pela simplicidade, pela sabedoria e, sobretudo, pela elegância com a qual você tratou do assunto. Leve, agradável, e a leveza, né, Lu? Profundo e, exatamente, pungente, e com essa leveza que você traduziu a sua experiência. Nós aqui devemos agradecer a vocês por nos proporcionar uma hora de uma viagem no nosso interior, porque a sua viagem foi nossa viagem também, e mexeu com alguns dos nossos paradigmas e alguns dos nossos preconceitos com relação à inter-relação que nós deveríamos ter com os nossos pares e nós não temos. Fruto, inclusive, aí que eu falo e da formação que nós tivemos, não só familiar, como também social. E isso é um ranço que vem durante séculos. E hoje você provocou uma catarse em todos nós, nos brindando com essa experiência única, o seu olhar, a sua vivência dentro de um ambiente onde você compartilhou por algumas horas momentos únicos, e nós só agradecemos a você pela oportunidade de ter confiado em nós e ter compartilhado conosco essa sua vivência. Muito obrigado. Escuta, então, é esse óculos que eu quero perguntar a vocês, né? Que óculos, qual é o óculos, quais são os óculos que a sociedade usa e que cada um usa, como a gente enxerga cada etapa, né? Cada pedacinho dessa sociedade, da loucura com isso tudo. Alguém quer se pronunciar? Mas... Eu queria agradecer porque você me fez voltar ao ano de 2010, quando eu entrei na Faculdade de Terapia Ocupacional. E você estava falando e eu estava vivenciando toda a parte dos estudos de saúde mental, né? A história da TO,
o Felipe Nel falava terapia, Nise aqui, que é a mãe da TO aqui no Brasil, a Tati também ficou mexida com isso, eu percebi, porque a irmã dela é TO também. Então, eu queria agradecer muito, porque eu viajei nesse tempo. E essa tua pergunta dos óculos é uma pergunta que a gente sempre se fazia na faculdade. Como que a sociedade enxerga isso que a gente chama de loucura? Até onde é loucura? Até onde todos nós não temos um pouco disso? E esse trabalho é muito lindo, muito, muito lindo. E o respeito que nós devemos ter, né? Ao olharmos na rua um louco, o respeito, porque é motivo de riso, é motivo de gargalhada, é motivo para muita gente, não para a gente, acredito que não. Assim, mas para muita gente, pô, é louco aí, é louco, né? Rotula, e aí a pessoa carrega aquele rótulo, né? Acho que temos outra responsabilidade maior, porque a gente entende o porquê. A gente ainda tem preconceitos, né? A gente luta contra. Pelo ser humano, a gente tem que ter o respeito pela condição espiritual que a criatura está vivenciando nessa encarnação. E realmente é necessário isso. Tá? Eu adorei esse estudo, adorei mesmo. Muito obrigado. O estudo é mais extenso, na verdade, né? Mas acho que ficaria muito cansativo, porque falar sobre Freud... tem uns filmes que eu queria indicar a vocês. Eu acho importantíssimo ver. Gente, por favor, vejam, quem não viu. Freud, quem tem Netflix, né? Freud, a gente falou isso ontem, a Camila estava aqui. A série de Freud é interessantíssima, que a gente vê ali a parte de obsessão direto, aquela parte de fascinação, de obsessão, de possessão. Tem isso tudo, é muito interessante. Outro filme muito importante é Nise, O Coração da Loucura, tá? Essa Nise que eu falei para vocês quem era, a psiquiatra. Outro filme que eu adorei, que eu recomendo muito mesmo, é Bicho de Sete Cabeças, o Santoro. Bicho de Sete Cabeças é um filme maravilhoso. Outro filme também que eu vi, que eu gostei muito, Um Estranho no Ninho. Muito bom, muito bom. Um Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson. Excelente. E tem muitos livros e sabe, muita coisa. Melhor é impossível também. Tem muitos filmes bons que a gente pode ver e refletir, porque a gente tem que, pelo amor de Deus, a gente tem que lutar contra esse preconceito que a gente tem. A gente carrega isso, vamos tentar diminuir, né? Sônia, Fala, desculpa. Nós não vamos nos dar por rogados, não. Você vai fazer a segunda parte desse trabalho. Como assim? Já que tem material que você não conseguiria... Não tem não. Tem sim, que está gravado, registrado, nós somos testemunhas. Você vai fazer a segunda parte desse trabalho sim, por favor. Vocês concordam? Vai ficar cansativo. Concordamos. Não. Gostaria de dar uma palavrinha. Fala, Fátima. Oi, Sônia. Olha, Oi. Adorei a sua narrativa, a maneira que você nos levou a conhecer esse lugar, não é? E a falar sobre a sua experiência. A gente sentiu junto com você tudo que você estava sentindo. E a maneira, o óculos só pode ser o seu. Para ter essa narrativa tão maravilhosa e passar para a gente essa experiência sua. A maneira de ver a sua maneira, viu? Eu acho que você tem que aproveitar isso para escrever, não só narrar, mas colocar em palavras no livro, porque foi simplesmente maravilhoso. Eu gosto de escrever, às vezes, quando eu estou inspirada, eu escrevo assim, de montão. Tem épocas que eu não estou muito afim, mas tem épocas que eu fico inspirada e escrevo muito. Aí eu tenho maneira de escrever. Ótimo. Então, e todo mundo conhece aquele ditado que fala, de louco todos nós temos um pouco, né? Então, a loucura pode ser fazer uma coisa que ninguém faz, ou que poucos fazem, não é? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o grupo. Quem quer falar alguma coisa que fez que foi assim, a maior loucura que já fez? Eu ia falar isso. Fátima, eu ia falar justamente isso. Eu tenho uma loucura, que não é loucura, né? Não é loucura, mas para muitos pode ser loucura.
Mas eu gostaria de saber se tem alguém que quer falar. Eu já fiz essa loucura. E aí, gente, Posso vamos falar, lá. posso falar, não tem problema Vamos nenhum. catucar, galera. A gente pode falar assim, eu me casei de novo aos 57 anos com uma moça de 22. Então, tem um casal, não, uma dupla de gêmeos com ela, está com 7 anos, mas agora 7 anos. Tem 14 anos que nós fizemos isso. Né? Acho que foram 2 loucos, ela e eu, né? Uma paixão doida e nós casamos. Casamos mesmo direitinho e tal. Então, na boca do povo foi uma loucura. Na boca dos mais experientes, foi uma dádiva de Deus, tanto para mim quanto para ela. São 14 anos de convivência, os melhores da minha vida. Ela, o nascente, e eu, o poente, deu tudo certo. A lua encontrou com o sol e deu tudo certo. Acho que é a maior loucura da minha vida. Interessante, né? Vamos ver quem é que fala mais. Vamos catucar a galera aí. Eu tenho uma também da Ilha Grande, vou falar para vocês. Quando eu conheci a Ilha Grande em 99, e eu me apaixonei pelo moço da ilha, eu fiz muitas loucuras, como dormir muitas noites na rodoviária de Angra dos Reis, e eu já atravessei para a ilha no barco do lixo, no barco da escola, no barco... Quem mora na ilha sabe do que eu estou falando. No barco de material de construção. Tudo para poder pegar 6, 7 horas da manhã e não ficar esperando a Saveiro, que saía 10, 11 horas, enquanto não tivesse turista, não saía. Eu precisava chegar. Eu só tinha o sábado. Eu tinha que voltar para trabalhar no domingo. Então, foram 12 anos de loucura, até casar e morar na ilha. Loucura boa. Isso aí. Josi. Maria Raquel, tem? É parecida com a da Tati. Já fiz muito isso, e ainda com o agravante, durante 4 anos, o meu salário era para a ponte aérea São Paulo-Rio, porque eu fui transferida para São Paulo e eu vinha sexta-feira à noite, à tardinha, saía do aeroporto direto para Mangaratiba para pegar um barco às 10 da noite e para voltar no domingo direto para o aeroporto para ir para São Paulo trabalhar na segunda de manhã, só para encontrar com o Renato e viver as maravilhas da Ilha Grande. Demais. As maravilhas do amor. Aliás, o amor pode ser uma loucura, né? A paixão, principalmente, é uma loucura, né? Você sai... É uma loucura para contar. A paixão é mais loucura mesmo, que o amor é uma loucura, mas é uma loucura meio que controlada, né? Mas a paixão mas valeu a pena cada voo, valeu a pena cada barco, cada estrada, cada quilômetro. E hoje eu estou aqui com ele. Eu estava dizendo aqui que todos os relatos, para mim, só tem uma palavra que define. Não é loucura, é o amor, né? Porque é o que a Marisa falou, é né? o que levou a fazer isso. É verdade. Eu, em 2010, quando o Marcos foi transferido para trabalhar na Espanha, eu fui com ele, né, para ajudá-lo a se instalar em Madrid. Ele ia ficar 6 meses em Madrid. E nós tínhamos acabado de comprar a nossa casa no Brasil. E aí eu tinha que trabalhar, não podia ficar com ele lá. E aí fui em janeiro, fiquei 10 dias com ele em janeiro para ajudá-lo a se instalar, tudo. Voltei. E o aniversário dele, né, dia 16 de fevereiro, muitas vezes já caiu no carnaval, como caiu esse ano de novo, né? Naquele ano não foi diferente. E a escola onde eu dava aula não tinha planejado fazer a semana inteira de folga e decidiu, de última hora, fazer a semana de folga. E aí avisaram isso, claro, com uma certa antecedência, ali umas 3 semanas antes,
E eu, então, falei assim, meu Deus, eu vou ter uma semana de folga? Eu vou comprar uma passagem e vou aparecer de surpresa no aniversário dele, lá em Madrid. Só que aí bom, aí a história é muito longa, porque eu tive que... foi uma surpresa mesmo, eu combinei com um colega dele, teve todo né, assim, um teatro para ele ir até o aeroporto, para me esperar, chegar e tudo. Buscar uma pessoa que vinha da Alemanha. O amigo falou que era uma pessoa que vinha da Alemanha, enfim. Mas isso aí é uma história mais longa. Mas, assim, eu falo assim, o guardinha da fronteira olhando o meu passaporte, porque o que essa mulher veio fazer aqui em janeiro e agora está fazendo aqui em fevereiro, numa época em que os brasileiros estavam sendo barrados, sendo mandados de volta, chegavam em Madrid, mandavam de volta, porque se a pessoa não tinha por que entrar, e ele olhava meu passaporte, olhava para mim, olhava para meu passaporte, olhava para mim, até que me deixou entrar, graças a Deus, e eu pude fazer a surpresa, né? Mas é a loucura que a gente faz, né? Em resumo, é doida. Quase matou o marido do coração. Essas loucuras é que são boas. Então, deixa eu contar minhas loucuras também. Vocês contaram da Ilha Grande, eu também vou contar. Eu já perdi barca para Ilha Grande, eu trabalhava, e eu fugia do trabalho, né? Então, eu determinava aquele dia, não, eu vou e volto às tantas horas, e perdi a barca, e ia em barco menor, bem menor, e um dia peguei uma bela de uma chuva, só eu e o barqueiro, né? Mas consegui chegar na Ilha Grande, sempre era para passar lá o dia com o Luciano, coisas assim, com a maninha, né? E um belo dia também eu fui à Ilha Grande, não avisei meu filho, esse que está aqui comigo, ele era bem menor, porque ele estudava e eu trabalhava muito. Eu falei assim, não, hoje eu vou tirar esse dia de folga. Fui à Ilha Grande, não avisei para ele que eu estava na Ilha Grande, mas ele me ligou e eu falei com ele, não, eu já estou voltando, eu já estou voltando. Só que naquele dia teve uma tempestade muito grande, eu não fui na barca de volta, eu resolvi ir no Saveiro. Só que comprei a passagem, né, para determinada hora, e os barcos anteriores todos voltaram. E aí não tinha mais barco para ir embora, eu tive que avisar. Eu tive que avisar meu filho que eu estava na Ilha Grande. Eu estava fazendo uma arte, né, e fui pega de surpresa. Então, eu tive que arranjar quem fechasse loja, quem fizesse um monte de coisa, porque eu não estava realmente, né, eu estava tentando distrair a minha cabeça. Tem uma outra loucura também que eu fiz. Era um sonho do meu irmão descer de Asa Delta, né? E eu também tinha esse sonho. Só que o meu irmão mora nos Estados Unidos, eu na altura morava no Brasil, e a gente não conversava essas coisas, eu nem sabia que era o sonho dele, mas era o meu sonho também, né? Aí eu falei assim, não vou perder essa oportunidade não, também vou. Então, desci de parapente, meu irmão de Asa Delta, onde a gente filmou, meu pai pôde ir com a gente também, né? E foi assim uma coisa muito boa. E eu com medo do mar. A altura, naquela época, eu já não tinha medo de altura, mas eu tinha medo do mar. E aí deu tudo certo, tudo bem. E são as loucuras que fazem com que a gente tenha boas lembranças. Essa loucura né? Eu também experimentei. Eu já fui de paramotor. Olha, eu adorei, amei na praia. Aí foram as 5 irmãs, né? As 4 irmãs, eu mais uma, somos 5. Todo ano a gente faz uma viagem juntas, aqui para o Brasil mesmo. E aí nós fomos para Porto de Galinhas, fomos para Búzios e tal. Aí nesse dia nós fomos para Porto de Galinhas e fomos para andar de paramotor. Muito legal. Lá em cima você, sabe, ver a praia, os coqueiros e tal. Uma delícia, uma delícia. Aí no dia seguinte nós fomos mergulho com cilindro. Também outra coisa que eu queria e tinha medo. Eu não sei nadar direito, tenho medo de nadar. Mas, assim, o controle é impressionante. Você tem que ter um controle muito grande para não ficar desesperada. Se quem tem claustrofobia, não dá. Mas aí mergulhei, as minhas irmãs mergulharam, todas nós demos as mãos e tiramos uma foto lá, de mãos dadas. Gente, foi muito show. Eu amo sair com as minhas irmãs, curto muito elas. Muito legal.
Ó, E ela a Jô tem está com a uma... mãozinha levantada. Mãozinha tá tentando falar. Não escutei. Luciano, o que você falou? Não escutei. Rose está com a mãozinha levantada, agora já tem um tempinho. Rose, Pode vai falar? lá. Então, pelo que eu Pode. estou vendo, as loucuras todas são por amor, porque a minha não foi diferente. Então, eu tinha 18 anos, né? Eu sou do Nordeste, lá da Paraíba, e o Suélio também é de lá. Só que ele saiu muito novo de lá. A gente começou a namorar e ele viajou. 4 anos depois, quer dizer, a gente começou a namorar e ele viajou. 4 anos depois, ele voltou, nos casamos. Aí viemos embora para cá e estou aqui há 23 anos, aqui na ilha. Só que, assim, para minha família, para meus amigos, para todos os conhecidos, era uma loucura muito grande, assim. Imagina, ela começou a namorar, ele foi embora, volta e casa e ela vai junto, não sabe o que vai acontecer. Então, na época foi muito assim, me chamaram muito de louca, né? Pensando assim, hoje eu achei que foi realmente uma loucura, porque a Maíra tem 17 anos. Imagina se ela quer repetir a mesma coisa que eu fiz. Eu vou ficar com a cabeça, ó. Eu falei assim, depois, eu falei, coitado das vezes, coitado da minha avó, do meu pai, sofreu muito, porque quando eu penso nisso, eu sofro da hora. Mas tá bom, então as loucuras todas foram por amor, né? É isso. Eu tenho uma loucura também. Vai, Marcos. A minha não foi por amor, não. A minha loucura, assim, é mais recente. Eu acho que foi por amor próprio, por amor a mim, né? Eu trabalhei 16 anos no Grupo Santander, estava numa condição muito boa, e depois de ter passado por um burnout, né? Burnout, não sei se vocês conhecem o tema, quem trabalha com terapia ocupacional sabe disso, né, Marcão? O sujeito pifa de tão trabalhar, é o que aconteceu comigo, né? Eu pifei, eu realmente não tinha mais condições de dormir, eu não tinha mais condições de fazer nada, eu estava simplesmente acabado, até o último, eu diria assim, como é que é, o último recurso que eu tinha já estava esgotado, né? De força, eu não conseguia parar de trabalhar, então eu acordava 2 horas da manhã, acordava, quando tinha sorte, 4 horas da manhã, né? Um dia eu fui no médico, o médico falou assim, olha, você para, se você não parar, a próxima você morre, né? Então a gente começa a pensar um pouquinho, muita dor no peito, muita pressão no peito, né? Então, inclusive, fui no cardiologista e ele falou, olha, descobrimos um sério problema no seu coração. Eu falei, mas como assim, né? E eu tomei a decisão, depois de 16 anos trabalhando para o Grupo Santander, de parar, de sair, né? Eu veio um plano de demissão voluntária e, claro, aos quase 55 anos, muitos devem ter falado para mim, alguns companheiros falaram, você está louco? Você não vai conseguir outro trabalho nessa idade. No meio da pandemia. No meio da pandemia, você está louco. Eu cheguei a acreditar que eu estava louco. Eu fiz isso para salvar a minha vida. Foi a loucura para salvar a minha vida. Coragem. Tá? Então, assim, foi uma loucura? Foi, mas uma loucura por amor a mim mesmo e a minha família. Isso aí. Né? Parabéns, corajoso. Acho que o Dalton também gostaria de fazer uma fala e só lembrando que já estamos nos aproximando, já passamos até do nosso horário. A gente está dando só um tempinho a mais, porque está tão agradável e envolvente, né, essas falas. Gente, agora que eu lembrei, eu esqueci de fazer a prece do início, gente. Não tem problema, Eu lembrei disso, mas... Ai, Maria Raquel! Eu esqueci. Ela entrou no ritmo, então Ai, não... meu Deus. Eu tinha que dar um furo, né? Senão não seria eu. Eu fiz mentalmente. Eu nem percebi, eu entrei depois. Microfone fechado, Dalton. Só eu mesmo, gente. Pelo amor de Deus, desculpa, gente. Eu fiz a prece aqui para você aqui. Obrigada, Dalton. Mas, Márcio, eu larguei o emprego também, eu ganhava bem, relativamente bem, né? 15 salário mínimo aí, 14, 15 salário mínimo, para ficar duríssimo
para não morrer. Para não morrer. Tanta tortura, de tanto ambiente difícil. Falei, quer saber do negócio? Foi embora. Um dia as contas está aí, sem receber nada, a não ser o normal, o natural. Então, são certas coisas que não é bem loucura, não. Acho que você teve uma coragem muito grande, né? Eu compartilho com você esse momento aí seu, porque eu vivi isso também. Isso repercute até hoje na minha vida, né? Nunca mais arranjei um emprego igual, né? E tive que me reprofissionalizar para poder sobreviver, né? Estamos aí, problema nenhum. A vida continua e está tudo certo. Está tudo melhor do que antes, né? Está vivo. Mas eu queria só passar, Luciana, me perdoa aí gastar uns 2 minutos. Sônia, essa sua experiência eu vivi. Aqui perto de mim tem uma casa dessas, de amparo a esse pessoal, né? E, enfim, eu já visitei por 2 vezes. Eu não aguento mais ir lá, né? Eu só vou se for em grupo, sozinho não dá para mim, né? Mas é uma experiência ímpar. Né? Não aconselho as pessoas irem, não. Né? Só vai se tiver um desejo grande de ir, senão não vá, não, porque vai sofrer. Aí sofrer não é bom. Né? Não é bom, não, mas é uma grande experiência. Parabéns, Tony. Foi linda a tua narração. Obrigado, tá? Valeu. Delto, querido, aproveita e faz a prece final, por favor. Bom. Meus irmãos, banhados aí por essas luzes tão amorosas aí de todos nós. É um momento em onde a gente acende, né, a nossa luz interior, trocando nossas experiências, trocando nosso carinho, criando uma harmonia, né, sideral, uma coisa com... A harmonia do amor é assim, ela se conjuga com todos os outros sentimentos de amor, né, e rola por toda a constelação, por toda a galáxia, por todo lugar. Aí chega Jesus e se une ao amor de Jesus, essa fonte grande que é Deus. A gente se une, todos os corações amorosos se unem, e essa luz chega a Deus, chega ao Pai. Pedir a Jesus que continue nos abençoando, abençoando essa equipe, esse grupo, trazendo para todos nós recursos para que a gente possa fortalecer nossos espíritos, porque se somos trabalhadores da seara do Cristo, não será fácil. Com certeza não será fácil. Ser trabalhador de Jesus nunca foi fácil para ninguém, não será para nenhum de nós. Será sempre saboroso, será sempre de uma forma maravilhosa você se sentir desses irmãos que ajudam o Senhor Jesus a conduzir esse planeta. Será sempre muito prazeroso para todos nós, mas fácil jamais. Então, pedir a Jesus que nos fortaleça, nos dê luz, nos dê bastante consciência para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus.